E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de como a gente pode ensinar os sinais para as nossas crianças autistas, tá? Eu já fui dando algumas dicas para vocês nas aulas, né, de anterior, de como inserir, de como a gente vai fazer o sinal. E na hora que a gente vai apresentar esse sinal, ele está muito de acordo com a proposta que a gente acaba utilizando na nossa clínica, que é um ambiente natural, que é uma proposta de que seja mais leve, que seja funcional, que seja dentro do que a gente está querendo propor para aquela criança, da atividade, e a gente só vai selecionar o sinal que a gente mais utilizar durante a sessão, tá? Então, a importância da gente tentar repetir, mas é uma repetição que tem que ser natural, que tem que ser leve e tem que ser consistente. Então, muitas das vezes, se a gente utiliza uma única vez, a criança não vai dar resposta necessariamente. A gente vai utilizar aquele sinal todas as vezes que se encaixar dentro da nossa proposta, que seja funcional, tá? Então, um exemplo aqui, né, de uma criança que está, não necessariamente nesta foto, mas contando para vocês um recurso que poderia ser utilizado. Então, por exemplo, uma terapeuta que está querendo mostrar a maçã para a criança. Olha, é hora de comer. Você quer comer? Então, eu já consegui utilizar 2 vezes o sinal de comer. E aí é importante a gente ter aquela questão de incentivar o sinal. Ah, você quer comer? Vamos comer. Vamos comer. Então, é repetir o sinal várias vezes dentro da mesma função. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, comer. Você quer comer? E qualquer tentativa que essa criança necessariamente dê em resposta, se ela faz uma expressão, ou se ela pega a mãozinha dela, se ela encosta essa mãozinha, ou se ela tenta aproximar o sinal, a gente reforça positivamente. Ah, isso é comer, então vamos comer a maçã. Então, esse aqui é o sinal de maçã. Estou fazendo um mês e a gente não tinha aprendido o sinal de maçã. Então, vamos comer. Então, qualquer reforço que essa criança tenha diante daquela ação, a gente pode tentar reforçar positivamente que aquela criança fez o sinal de comer, tá? Esse aqui é um exemplo de uma terapeuta que está utilizando, não sou eu, tá? De uma terapeuta que está utilizando aqui o sinal de brincar, é uma colega que está utilizando esse recurso, e a criança é uma criança neuro, e a terapeuta está utilizando, a criança olha muito para ela enquanto ela está utilizando esse sinal, e ela decidiu utilizar o sinal de brincar aqui. Então, brincar, essa criança também usa uma prancha de comunicação, tá? Então, ela acaba utilizando o recurso da comunicação multimodal na sessão dela, então ela acaba inserindo tanto a prancha de comunicação quanto o recurso dos sinais, inclusive também até do multigesto, tá? Nessa atividade aqui, essa aqui já é no meu consultório, eu já consegui utilizar aqui o sinal de mais com essa criança, porque ela estava gostando muito de fazer a imitação do multigesto, da música, e aqui essa mãe construiu uma pasta da música do Seu Lobato, daquela música Seu Lobato tinha um sítio. A mãe construiu, então apertava conforme ia na música, e eu decidi utilizar o sinal de mais, porque a criança queria muito. Às vezes eu parava um pouco a música e eu, você quer mais? Você quer mais? Daí eu ia lá e ligava de novo. Então, eu acabei utilizando esse recurso. Eu não coloquei os vídeos, tá, gente? Por ser um curso que eu não sei ao certo para quem vai chegar, é um curso gravado. Então, eu não quis colocar os vídeos, porque mesmo que a gente fale que não pode ser compartilhado esse vídeo, a gente sabe que é internet, então é meio digital, então eu optei por não colocar o vídeo, mesmo não aparecendo a criança, eu decidi não colocar o vídeo. Pode ser que os próximos eu coloque para ter uma dinâmica melhor, né, nessa parte prática, mas nesse primeiro momento eu optei por não colocar os vídeos, tá?
Infelizmente, né, fiquei um pouco receosa do que as pessoas podem fazer com os vídeos, com os slides, então optei por não pôr. Então, gente, aqui a gente pensar assim, em oportunidades de comunicação. Então, nesse caso aqui, eu estava inserindo com a criança delícia, porque ela estava gostando tanto do chocolate e ela estava aceitando a proposta de fazer alguns exercícios de MO, que é muito difícil a gente trabalhar também com as nossas crianças autistas. E, gente, é muito importante a gente trabalhar essa parte de musculatura. Tem muitas crianças, tem muitos terapeutas que... Aí eu vou falar diretamente para fonoaudiólogos, né? Eu sei que não é um curso específico para fono, mas é muito importante nós, fonoaudiólogos, trabalharmos muito essa parte de musculatura com as nossas crianças, né? Então, foi uma proposta legal, a criança estava interessada no chocolate, porque ela queria muito comer chocolate, e a minha proposta é a gente fazer os exercícios, e aí ela ia ganhando o chocolate, e eu ficava, nossa, tá uma delícia, e ela repetindo aqui o sinal, que estava muito gostoso, e depois ela ainda fazia o sinal de sim para mim, que estava muito gostoso. Então, é uma criança que se beneficia muito, é aquela minha paciente que eu comentei, que se beneficia muito com o uso dos sinais.